Boa noite, irmãos. Que a doce, preciosa, sublime, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz que invade o nosso coração seja constante na nossa vida, não só agora no culto, mas durante toda a nossa vida. É sempre uma alegria estar aqui, né? na casa, que aqui é casa da família, né? Então, a gente se sente em casa. Quando o Daniel falou do meu pai, o meu pai era um implantador de igrejas, né? Então, eu fico imaginando o quanto, né, o coração dele ficaria feliz de contemplar vocês, né? Mas ele já partiu, já está na eternidade, mas a semente que ele deixou aqui, o legado que ele deixou, tem continuado na vida de suas filhas, netos, genros, e tem sido uma transmissão geracional que nós estamos vendo cada dia, né? Então, eu sei que esse é um mês que vocês têm se dedicado à oração, né? Mais especificamente, mais intencionalmente. E maio é o mês do Dia das Mães, Dia da Família. Então, geralmente, maio é também reservado como um tempo para a gente pensar nos princípios de Deus para a família, na grande necessidade que temos hoje, nesse tempo, de estar trabalhando, né? Como eu penso que é uma convocação para todos nós, nesse tempo, não só estarmos em oração pela família, mas vivermos os princípios de Deus na família, né? Isso é fundamental para nós. E antes de ir para o texto que eu vou refletir nessa noite com vocês, eu quero iniciar com uma especial oração do apóstolo Paulo. Quando eu estava pensando e orando, pedindo a Deus, me veio a lembrança desse texto, e eu gosto muito desse texto, já ministrei diversas vezes, e como é um mês de oração, eu quero começar com essa oração. Paulo fala assim, em Efésios, no capítulo 1, versículo 17 a 19. Eu vou ler na NVI. Ele diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa é uma oração de Paulo aos Éfesos, a igreja que ficava em Éfeso, aos Efésios, a igreja que ficava em Éfeso. Mas é uma oração que chega até a nós no nosso tempo, né? É uma oração que nos alcançou. Paulo não está falando só aos Efésios, ele está como apóstolo dos gentios. Essa palavra chegou até a nós. E é interessante, e eu gosto muito da expressão, da forma que Paulo começa na sua oração: peço o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, ali na cidade de Éfeso, a gente já conhece bem a história, né? Então, ele não faz uma oração apenas a Deus. Ele especifica que Deus é esse. Quem é o Deus a quem ele está orando? Para logo apontar para a direção certa, para que ninguém pudesse pensar que ele estava falando a qualquer outro Deus. Ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, soberano, excelso, que nós já adoramos aqui, que já dizemos que Ele é santo, 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 não é? Que já declaramos isso com a nossa voz agora durante o louvor. O Deus a quem Paulo servia. E ele diz: o glorioso Pai. Talvez a nossa percepção não precisasse que Paulo especificasse o glorioso Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas quando ele traz a paternidade de Deus implícita nessa oração, porque Paulo conhecia que a grande carência do ser humano é paternidade. Essa é a grande carência. Desde o princípio, o inimigo deslocou na sua estratégia maligna de destruir a família e o propósito de Deus, o lugar do pai em muitas famílias, não é? Para a paterna. Mas Paulo vem e apresenta o glorioso Pai, o Pai que Jesus veio revelar, porque Jesus veio aqui revelar o Pai. Quando Filipe chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Mas há tanto tempo que eu estou com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai? Então aquela resposta de Jesus, ele se revela ali como Pai, e ele se revela como o Abba Pai. O Abba Pai é mais do que intimidade, porque quando a gente lê a expressão Abba Pai, a gente sabe que é Pai no hebraico e Pai no nosso. Então parece ali uma repetição que indica intimidade. Pai, Abba é Pai, e Pai duas vezes. Não, Pai duas vezes é papai. Mas é muito mais que isso que o apóstolo quer trazer para nós. Ele quer trazer nessa junção do terreno com o celestial, ele quer trazer a potência paterna. É como se ele estivesse dizendo: ó, esse é o Pai que não falha. Todos os pais da terra falham. A potência paterna aqui na terra não consegue chegar a essa plenitude, mas Deus vem e se mostra como não falha, o poderoso, aquele que tem uma potência absoluta, sem falhas ou fragilidades. E Jesus mostra, não é, ali para nós na sua trajetória, que ele veio edificar uma família para o Pai. Ele veio edificar essa família que somos nós, a igreja. Em todo o tempo, Jesus marcou, né, a sua trajetória aqui na terra na revelação do Pai. Mas é interessante também que todo filho precisa de um lugar para morar, não é isso? Família precisa de casa. O Daniel estava falando da casa ali do lado, né? Toda família precisa de uma casa. Estruturada, uma casa que tenha condições de abrigar uma família. Aí Jesus, antes de partir, disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar uma morada, eu vou preparar uma morada para vocês, e eu não deixarei vocês órfãos. Quer dizer, essa falta vocês não vão ter nunca. Eu vou para a casa do Pai, eu vou preparar para vocês morada, eu vou preparar para vocês um lar eterno, porque onde eu estiver, vocês também estarão junto comigo. Promessa, gente. Mas para que vocês não se sintam sem pai, para que vocês não se sintam sem paternidade, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixo o meu Espírito aqui com vocês, o guardião da paternidade, a antecipação da herança. O Espírito Santo é a antecipação da herança. Quer dizer, nós já estamos aqui para usufruir dessa herança. Por isso que a plenitude de Deus, e o pastor Luciano Subirá, eu vi essa frase dele uma vez: a plenitude de Deus aguarda os maduros, para a gente poder compreender tudo que Deus tem para nós. Então, queridos, é tempo de maturidade. É tempo da gente crescer no conhecimento, na graça, na fé. E a gente só consegue crescer isso através da oração, através da leitura da palavra, através de uma vida íntegra com o Senhor. E todo esse texto, depois daria para ficar aqui muitas horas falando sobre esse texto. Mas eu quis começar com essa oração, porque todo esse texto mostra uma oração muito consistente, que aponta para algo que nós precisamos, dessa revelação no dia a dia, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. É isso que a oração fala,
né? Que dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria, porque a sabedoria do mundo é maligna. Tiago fala sobre isso. Agora, a sabedoria de Deus não se aprende em bancos escolares, bancos acadêmicos, não se aprende nos livros, não se aprende da boca dos eruditos. Não, essa é uma revelação que vem de Deus, o espírito de sabedoria de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor, esse reconhecimento de quem Deus é, o que Ele representa na nossa vida, essa compreensão que Ele é o glorioso Pai, que Ele é o Deus soberano, é esse entendimento e essa revelação que pavimenta o caminho da sabedoria. Todo mundo quer ser sábio, mas se não tiver o temor do Senhor, não consegue alcançar a sabedoria. Então a gente precisa dos olhos do coração iluminados, para a gente receber a esperança, conhecer a esperança pela qual Ele nos chamou, né? Então são muitos os desafios que nós temos hoje como cristãos, para percebermos a importância desse momento para a igreja de Cristo, gente. Eu sei que aqui vocês estudam bastante isso, mas nós estamos vivendo os tempos de cumprimento profético. Há uma convergência do tempo hoje. Então, a nossa mente não pode se distrair da nossa chamada vocacional, da chamada de Deus para nós. Não dá para distrair. E esse é um tempo que nós precisamos preservar intencionalmente os princípios de Deus na família. Porque o arsenal do inferno está direcionado completamente para destruir os fundamentos da família, com esse objetivo, porque os fundamentos foram estabelecidos por Deus. No Salmo 11, versículo 3, o salmista questiona: quando os fundamentos são abalados, que poderá fazer o justo? É um questionamento para nós. Nós estamos vendo os fundamentos sendo atingidos, atacados, abalados, nesse tempo, na nossa nação, no mundo. Não é uma coisa só segmentada ao nosso país, mas é no mundo todo. Há um ataque, né, ferrenho contra a família. E eu penso que Tiago responde à questão do salmista, quando no capítulo 5 e 16, na parte B, ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não é? Então, Tiago responde a esse questionamento do salmista. A oração pode mudar a história. A oração pode muito em seus efeitos. Mas a oração, como a própria palavra já diz, é orar e agir. Então, compete a... Ele cita Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Igualzinho a gente, não é? Com as mesmas fragilidades, as mesmas lutas e dificuldades, mas a autoridade espiritual que ele tinha esse poder para orar com fé e confiança, né? Em todos os tempos, Deus combateu os desvios dos princípios dele em todos os locais, especialmente na família. E a mensagem de Elias era contundente contra a casa e o reino caído de Acabe. Todos nós já lemos, você pode ir lá em Reis, olhar a história, que Acabe era um governante que entregou a autoridade do seu reino a uma mulher bem conhecida, Jezabel, não é? E ali a gente conhece muito bem como ela queria implantar os seus deuses ali diante do povo de Israel, né? E Elias não negociava com o pecado. Não negociava. A sua palavra era sempre com autoridade profética para confrontar o pecado. Ele não tinha medo. Naquele momento ali, ele sabia que ele podia confrontar. Ele sabia que corações endurecidos e cauterizados vinham ali, requeriam uma palavra firme, poderosa, vindo diretamente de Deus, para aquele momento que eles estavam vivendo. Ele era um inconformado, gente. Um inconformado. E a palavra de Deus diz também, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 12, diz: não vos conformeis com este mundo.
Então nós também somos chamados para sermos inconformados. Inconformados com o quê? Com o pecado. Não é? Com o poder de destruição que há hoje, com tudo que vai contra, né, os princípios, que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então ele era um inconformado e com a quebra dos princípios ali de Deus. E antes do reino de Israel, a família de Acabe precisava de conserto. Então, como líder, né, a gente sabe que Acabe tinha negociado seus valores, permitido culto a outros deuses dentro da sua casa, também no seu reino. E Jezabel tentou calar o profeta Elias de todas as formas, porque a palavra dele apontava a sua rebeldia. Mas ninguém cala um profeta, um verdadeiro profeta de Deus, não se cala, né? Porque mesmo que os anos passem, que as gerações passem, Deus continua levantando profetas alinhados e comprometidos com a palavra de Deus em todos os tempos. A palavra profética não vai findar, somente quando Jesus voltar, que há o cumprimento profético, mas hoje somos nós que temos essa responsabilidade. Porque é tempo de avivamento, queridos. Talvez esse seja já uma frase que vocês já vêm ouvindo há muitos anos. É tempo de avivamento. Em todas as épocas, Deus levantou pessoas para despertar essa necessidade. É tempo de avivamento, mas não de um discurso vazio. É hora da oração do justo, justificado por Cristo, produzir os efeitos que a palavra de Deus diz. Há uma convocação de Deus para nós nesse tempo que aquece os nossos corações de esperança. Quando nós estamos sintonizados com a frequência do tempo de Deus. Frequência do tempo de Deus. Esse é um discernimento que precisamos ter. Então, quando Deus levantou Elias como profeta, a unção, a oração e a ação fizeram diferença. Porque unção sem ação não realiza milagres. É preciso ter unção, oração e ação para que Deus possa realizar o seu trabalho no nosso meio. E nós podemos aprender com Elias que esse nosso tempo requer preparação. Requer uma disponibilidade nossa, interna, plena, completa, que todo o nosso ser possa estar direcionado para cumprir os princípios do Senhor aqui e cumprir a nossa missão. Mas tem alguns elementos essenciais na vida de Elias, que nós vamos ver em 1 Reis, abra sua Bíblia agora. 1 Reis 18, 31 a 39. Na verdade é todo o texto, né? Mas nós vamos nos deter a alguns versículos, gente. Nós conhecemos o desafio que Elias fez aos profetas de Baal, né? Os profetas que estavam lá colocados por Jezabel. Naquele tempo onde ela estava cultuando os deuses pagãos que ela trouxe da sua terra. Então, alguns elementos são essenciais aqui, que nós vamos ver a partir do versículo 30. Aliás, eu vou ler antes. Vou ler a partir do versículo 20. Então, enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 novilhos. E aí todo o texto vai dizendo do que Elias pediu para poder fazer o desafio aos profetas de Baal. E lá no versículo 27 ele diz: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou viajando, ou dormia, ou a despertar. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue.
Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Bem, todo o texto conta do desafio que Elias fez aos profetas de Baal. Vão lá, edifique seu altar, grita ao seu Deus, para ver se ele vai ouvir. E aí todo o texto aqui mostra como que eles ficaram ali tentando muitas horas, o dia inteiro, e nada conseguiram. Até que Elias fala: bem, chega, agora é hora de mostrar quem é Deus em Israel. É hora de mostrar. Então a primeira coisa que Elias faz naquele momento é destronar os ídolos. Destronar. Com aquele desafio, já ficou ali visto que aquele Deus era apenas um ídolo que nada podia fazer pelo povo. Porque quando a preparação para o avivamento começa, querido, os ídolos precisam ser destronados. Então, nos tempos de Elias, o desafio era grande, totalmente da idolatria que havia no meio do povo de Israel, da família israelita, e o propósito dele foi desmascarar os falsos profetas de Baal. Ele questiona o povo: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, nada respondeu. O que o silêncio pode dizer em determinados momentos que nós temos que fazer escolhas? Qual era a insegurança daquele povo ali, naquele momento, diante daqueles ídolos já destronados? Quem são os nossos ídolos hoje? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que ganha lugar de muita importância na nossa vida, isso é idolatria. Muitas coisas podem ser ídolos hoje. O trabalho pode ser um ídolo. O dinheiro, as posses, os cargos, até mesmo o cargo em igreja pode ser uma idolatria. Para alguém que vem com a sua carência de reconhecimento, e ali ela deposita naquele lugar, naquele cargo, todo o seu investimento, que ali ela vai ser reconhecida, e perde a compreensão de qual é o propósito daquele lugar que ela está ocupando. Então muitas coisas podem ser ídolos. Uma pessoa, cônjuge e até mesmo filhos, né? Samuel adverte em 1 Samuel 15, 23, que a obstinação é como o pecado de idolatria e culto a ídolos do lar. Lá naquele tempo eram os baalins, os terafins que levavam para casa e se colocavam. Mas simbolicamente esse texto também aponta que toda fixação que as pessoas fazem nas adversidades do passado e que se tornam vítimas constantes das circunstâncias adversas que viveu e carregam as dores, cultuando essas dores. Eu escuto pessoas há quase 40 anos. E toda a pessoa que vem com muitas dores do passado, ela vem muitas vezes fixada naquelas dores. Fica ali, carregando aquele sofrimento eternamente. O meu pai, a minha mãe. E não assume a sua responsabilidade pela vida que ela tem hoje. Não dá para mudar o passado. A gente não tem como mudar o passado. O passado já está posto. Mas eu não preciso ficar agarrada a essas dores do passado, porque Deus me trouxe até aqui e me deu uma condição de lidar com os desafios da vida para viver aqui hoje, sabendo que a geografia mudou, o cenário mudou, a família mudou, e nós estamos inseridos numa família de Deus.
E inseridos nessa família, nós temos um Pai, nós temos alguém que cuida de nós temos o Espírito Santo conosco. Então nós não precisamos ficar fixados nessas dores, nessas falhas dos pais. Não podemos ficar eternamente nessas queixas e lamentações da vida toda, sem assumir a responsabilidade de romper com as dores, de fechar a conta com o passado. Por quê? Porque Deus nos chama para sermos adultos. Nós não somos mais uma criança desprotegida. Lá atrás éramos. Lá atrás, quando um pai abandona, tem uma criança desprotegida. Mas hoje nós não somos mais uma criança desprotegida. Nós somos filhos amados de um Pai que zela por nós, que cuida de nós. Não deixe que o passado paralise o seu presente. No cárcere da alma, o salmista orou: tira a minha alma do cárcere. Quais são os cárceres que podem tomar conta da nossa alma? Todas essas mágoas, ressentimento, amargura, tudo que vem na história, que vai paralisando a vida da pessoa, onde ela vive o hoje, tentando se proteger o tempo inteiro de sofrer amanhã a dor que ela já conhece de ontem. Então que a vida fica paralisada hoje, e impossibilita também a esperança do futuro. Por quê? Porque a pessoa está sempre esperando um sofrimento no hoje. Queridos, é hora de quebrar todos esses ídolos, essa idolatria nessas questões familiares, que é uma idolatria inversa, a idolatria do negativo, porque isso paralisa, isso aprisiona, isso lança a pessoa no cárcere da alma. Voltando para Elias, o segundo elemento na sua oração que Elias nos ensina é a restauração do altar. E está aí, ele diz o versículo na parte B: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E ele desafia: e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. Esse aqui é Deus, a marca do fogo. E os profetas de Baal ergueram o altar, ofereceram sacrifício, nada aconteceu, invocaram o Deus o tempo inteiro. Aí no versículo 30, diz que depois de toda a frustração do povo, Elias chega e diz: chegai-vos a mim, venham para perto de mim. É isso que Elias estava dizendo. Todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que é um altar em ruínas na nossa vida? O que é um altar em ruínas na nossa família? Como está o nosso altar? Eu me lembro, e já contei isso aqui uma vez, que quando o Lucas, neto, filho do Bruno, estava com 5, 6 anos, o Bruno foi buscá-lo na escola, e quando ele entrou no carro, estava tocando a música do Fernandinho: caia fogo do céu, queima este altar, é o texto do Elias. E aí ele ouviu a música toda. Quando terminou a música, ele olhou para o pai e falou: pai, por que não cai mais fogo do céu? Pergunta de criança, né? Aí o Bruno ficou: meu Deus, o que eu vou responder para esse menino, para explicar para ele que isso foi lá no Velho Testamento e tal. Aí enquanto ele estava pensando, ele falou assim: eu sei, pai. Sabe, Lucas, por quê? Porque não tem mais altar, pai. A resposta simples de uma criança. Mas quando a gente pega uma resposta dessa e traz para o contexto de que é o altar hoje, o altar que foi aberto na cruz do Calvário, quando Jesus uniu os céus e a terra, o finito ao infinito, o natural ao sobrenatural, e Ele abriu o caminho para nós chegarmos a Ele. Esse é o altar que todos os dias nós precisamos ter na nossa vida, o altar da oração, da comunhão, da presença, porque a restauração do altar, queridos, exige quebrantamento. Todo o trabalho de Deus na nossa vida exige quebrantamento. O texto de Isaías que Jesus leu em Lucas 4 diz: eu vim para curar os quebrantados, sem que
quebrantamento não tem cura, não tem libertação. Então nós precisamos, né, trabalhar essa questão do quebrantamento na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos tão protegidos com uma couraça, às vezes couraça do orgulho, da soberba, da religiosidade, que também é uma couraça, dos rituais, onde você tem que fazer tudo ali dentro de padrões estabelecidos, que não permitimos muitas vezes o Espírito Santo tocar nas áreas mais profundas da nossa vida para curar a nossa alma. Porque isso exige reconhecimento, isso exige abrir o coração, exige tirar as reservas, exige desarmar e deixar o Espírito Santo tocar. Deus quer curar nossas feridas, mas é preciso tirar as couraças. É tempo de cura, queridos. Avivamento traz cura. Há uma história do soldado na guerra com suas couraças. Os historiadores contam, e uma que eu li, o historiador menciona as guerras antigas, quando os soldados ficavam 10, 15 anos numa guerra, e eles não voltavam para casa. Eles ficavam meses e até anos sem tirar a couraça, dependendo do tempo da guerra. Eles lavavam os pés, mãos, pescoço, mas não tiravam a couraça, porque significava que a flecha do inimigo, vindo na escuridão, poderia atingi-los. E eles, e depois de anos na guerra, venciam a guerra e voltavam para casa. E quando chegavam em casa, eles iam se livrar da couraça, mas eles já tinham ficado há tanto tempo com aquela couraça, meses, anos, dias, sol e chuva, inverno e verão, que a couraça já tinha colado na pele. E quando eles iam tirando a couraça, pedaços de carne vinham juntos. E em alguns casos, dizia o historiador, que já havia vermes devorando a carne do soldado, com ele vivo sem morrer. Os vermes estavam lá, né, devorando, e eles não tinham tempo para perceber, porque no calor da guerra, no calor da batalha, eles iam passando por cima de tudo, iam ali naquela luta, e não percebiam o que estava acontecendo com eles. A tensão os impediu de perceber. O que nós não estamos percebendo na nossa vida? Quantas vezes nós estamos vivendo a vida assim, nessa correria do dia a dia, nesse tempo que nós vivemos de tanta correria, e não percebemos coisas essenciais que estão acontecendo conosco e à nossa volta, na família. O que pode estar destruindo o que você tem de mais precioso. A corrida pela batalha era tão que o verme devorando não os incomodava. Havia um alvo maior, né? E diz o historiador que em muitos casos o soldado não morria na guerra e morria em casa por causa da sua própria armadura. O que essa história nos diz? Que nós podemos tirar de lição para a nossa vida, porque isso também pode acontecer cristãs, porque muitos estão tão ocupados com as lutas diárias que não tem tempo de tirar a armadura, não tem tempo de tirar a couraça, estão enrijecidos pela vida, estão duros, perderam muitas vezes a sensibilidade e estão feridos por dentro sem ver, sem perceber, e quando percebe, estão devorados pelos vermes da própria armadura. E na verdade, o que muitas vezes derruba não é o inimigo, mas as próprias feridas internas não tratadas, que vão corroendo e destruindo o amor, os relacionamentos e até mesmo ministérios. Está aí a mídia para mostrar. Nós estamos vendo isso, queridos. É tempo que Deus nos convoca a atenção, a olhos abertos, a perceber o que está acontecendo. Não podemos viver como aqueles que não conhecem a Deus. O Senhor nos chama para uma vida alerta. Vigiai e orai. Vigiai e orai. É a orientação que Jesus nos dá.
Então a gente tem que orar e tem que vigiar para ver o que está acontecendo ao nosso redor. O terceiro elemento que aprendemos é organizar a estrutura. E diz o texto: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Tá? Uma pedra para cada tribo de Israel. Cada um filho de Jacó, suas gerações. Isto é, uma pedra para cada família representada ali. Como está a estrutura da nossa família? Pedra fala de estrutura. O altar foi estruturado. Como é que está a nossa família? Os papéis e funções da nossa família. A liderança do marido, como está? O lugar do homem na família. A mulher tem sido ajudadora, tem estado debaixo da mesma missão, porque na família não existe missões, mas existe a missão que Deus entregou a um homem para, junto com a sua esposa, fundar a descendência e ser os transmissores geracionais dos princípios de Deus. Então família tem propósito. Como está a estrutura da nossa família? Está alinhada aos propósitos divinos? Os filhos têm honrado e obedecido seus pais? E aqui nós temos muitos filhos. A estrutura do nosso tempo, nós precisamos olhar para consertar. Porque a estrutura é consertada quando nós reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos, confessamos ao Senhor e mudamos. E mudança é decisão, mudança é processo, é implementar aquilo que nós sabemos que precisa ser consertado. Porque muitas vezes nós somos competentes e hábeis nas nossas profissões, somos excelentes naquilo que fazemos e o mercado exige isso, mas muitas vezes a nossa casa não exercemos essas competências e habilidades. Não há uma gestão de pessoas, a gente pode falar assim, nos relacionamentos familiares. O quarto elemento que aprendemos com Elias é a fundamentação da palavra. Depois de preparar o altar com as pedras, Elias preparou o lugar para receber a água e complementou o altar com a lenha e novilho. E agora vem um outro momento desafiador que parece contraditório aos olhos humanos: derramar a água onde se esperava fogo. Está aí no versículo seguinte, né? Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego tão grande como para semear 2 medidas de semente. Não é estranho isso, gente? E aí, versículo 34 diz: encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais ainda: fazei-o pela segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Quantos cântaros de água foram derramados? 4 vezes 3? 12. 4 cântaros 3 vezes. 12 cântaros de água. O que simboliza? Quer dizer, um cântaro para cada tribo, para cada pedra, para cada representação da família. Mas o que simboliza a água no contexto bíblico, gente? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Esta é a mesma aprendizagem para nós. Cobrir a nossa vida com a palavra que limpa. A palavra de Deus. Jesus disse em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em Efésios 5:26, referindo a Cristo e a igreja, o apóstolo Paulo afirma: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz.
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Então a palavra vai onde ninguém pode ir, nem o médico que pode fazer uma cirurgia numa pessoa, ele não consegue ir nessa divisão aí de alma e espírito, juntas e medulas. É impossível. A palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, ativa a consciência do cristão para sair da condição de uma consciência cauterizada, dura, enrijecida, que neutraliza a sensibilidade à palavra. Gente, não dá para a gente ouvir a palavra, ler a palavra, sem viver a palavra. Ela tem que alcançar essas áreas mais profundas da nossa vida. Ela precisa ir lá. Portanto, irmãos, a palavra é capaz de limpar todas as áreas da nossa vida, aquelas profundas que amarram o cristão a uma vida medíocre, sem vitalidade, sem frutos, sem motivação. E o Espírito Santo vem ativa para viver uma verdadeira comunhão com Deus. A palavra faz isso, gente. Agora eu pergunto, dá para a gente viver sem estudar a palavra, sem meditar na palavra diariamente? Não tem como, queridos. É o alimento necessário para a gente enfrentar os desafios desse mundo. E vindo o dia mal, ficai firmes. Já chegou. Está aí. Todos os dias nós temos desafios, e só vamos poder vencer esses desafios se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. O Espírito Santo nos fará lembrar e não adivinhar. Então a gente tem que ler, estudar e meditar e viver a palavra. É importante compreender que há um trabalho que compete a nós. Ao redor do altar, Elias cavou uma valeta profunda para receber a água. A questão é que até nós recebemos um derramar de água na nossa vida. A gente vem para a igreja, vem para o estudo, vem para o seminário, a gente recebe um derramar de água da palavra na nossa vida, mas não preparamos o lugar para receber e reter a água. O profeta Jeremias disse que assim cavamos cisternas rotas, cisternas que não retêm a água, que não retêm a palavra. Amanhã já não lembra mais, já não vive mais, porque não se alimenta. Quando nos preocupamos tanto, queridos, com conhecimento secular, mas negligenciamos o conhecimento da palavra de Deus, a obediência aos seus princípios, a água até vem sobre nós, até nos emocionamos com ela, mas não permitimos que ela fique como prática de conduta na vida diária. A palavra precisa nortear nossa vida, nossas decisões em todos os momentos. Nós temos que ser movidos pela palavra de Deus. A palavra precisa estar ao redor do altar, para que a nossa vida e o nosso lar seja um lugar da presença viva de Deus. Agora sim, chegou o momento da oração. Depois que fez tudo isso, agora Elias vai começar a orar, né? Agora que tudo já está preparado, ele começa clamando a Deus, fogo do céu. E ele começou a sua oração diante dos profetas de Baal, e todo o povo que ali estava identificando quem era o seu Deus. Quem era o seu Deus? Ele diz: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Ele apresenta o Deus geracional, o Deus da família, que ele constituiu como povo seu, o Deus das gerações de Abraão, Isaac e Jacó, que continuou nas gerações, validado, o Deus que se revelou ao longo da história geracional, o eu sou, todo poderoso. E aí Elias continuou a sua oração: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Agora vem a segunda parte: e eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Então agora quem realiza é Deus.
Quem vai enviar o fogo é Deus. Eu sou apenas servo, instrumento. E que segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas, fundamentado na palavra, alicerçado na palavra. A palavra em mim, é ela que me faz caminhar, e ali a tua palavra, por ela eu faço todas essas coisas. Elias também declara praticamente, publicamente, quem ele era e sobre qual autoridade ele estava agindo, E a resposta da oração veio, está na sequência aí, Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ali na valeta. Fogo onde mandou derramar. Você quer fogo de Deus na sua vida? Derrame a água da palavra, encha a sua vida com a palavra. Vem, e a oração e a palavra andam juntas. A resposta da oração vem quando o altar está restaurado, bem alicerçado em cada família, limpo pela palavra. Então o avivamento aconteceu, e é assim que o avivamento chega nas nossas vidas. É tempo, queridos, é tempo. O Senhor derramará unção, poder, salvação e cura quando a nossa vida está no altar do Senhor. É tempo de avivamento. Eu creio, já falei isso várias vezes, inclusive aqui. Eu creio que o avivamento da última hora, que antecederá a volta de Jesus, irá começar na família. Eu creio nessa palavra, porque aquela palavra de Joel 2:28, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para a palavra profética estar na boca dos nossos filhos, tem que primeiro estar na nossa boca. Nossa boca. Vossos velhos terão sonhos, assim como eu e Celso. A gente vive sonhando com tudo, com as nações, andando para todo quanto lado. A gente precisa sonhar, mas não sonhos de utopia, de fantasia, mas sonhar vendo uma geração cheia do poder, da unção da palavra de Deus. E vossos jovens terão visão, jovens de visão. Toda visão no mundo secular, no mundo corporativo, que muitas vezes está lá no escrito, termina com a morte. O único que tem a visão que transcende a morte é o cristão. Então, jovens de visão, que estão vendo que o mundo está caminhando ali para a destruição, mas jovens que estão se levantando com fome da palavra, com oração, É tempo. Não fiquem aflitos com o cenário político, social, qualquer outra coisa que venha acontecer. Não espere de homens. O avivamento está posto para a igreja de Cristo. Não há outra opção. E esta é a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e que não serve. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, está falando para o cenário agrícola, e nos currais não haja gado, isto é, ainda que tudo possa falhar, as expectativas de mudança no governo, ainda que as dificuldades venham, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita a oração dos humildes e quebrantados de coração. Dos humildes e quebrantados de coração. E seus efeitos vão ser sentidos na nossa alma, produzindo paz, alegria, fé e esperança. Porque a oração do avivamento hoje é a oração que Deus está nos convocando. Oração que clama, como está escrito lá em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A história vai se fechar.
Nesse mundo desafiador, comandado por um sistema maligno, precisamos cada dia nos refugiar em Deus e em Sua palavra, para não desfalecermos enquanto aguardamos a volta de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Você finaliza aí a oração. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor pela palavra liberada aqui, pela água derramada em nosso meio. Vai, glorifica o Senhor. Não espere um comando novo. Vamos encher esse lugar de gratidão, de ações de graças ao Senhor, de louvor, súplicas. Aleluia, aleluia. Noite de renovo, noite de fortalecimento, noite de cura da alma, noite de renovo do propósito. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como precisamos da Sua água, Senhor, como precisamos do derramar do Seu Espírito, como carecemos de Ti. Nós sabemos que tem mais. Libera sobre nós poder para testemunhar. Libere sobre as casas, Senhor, poder do Seu Espírito, para não ficarmos presos nas coisas dessa vida, Senhor. Que possamos estar com as nossas faces, Deus, levantadas, os nossos olhos fixados em Ti. Aleluia, 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 aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei. Ele está vindo. São dias de levantar os olhos, olhar para o Senhor, fascinar, aleluia, os nossos olhos nele. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir algo que eu falei na terça-feira aqui. Eu estava em casa, eu estou morando num lugar provisório, porque meu apartamento está em reforma. E a gente estava assim, esse apartamento estava fechado já há 5 anos. E as plantinhas tudo mortas assim na área ali de serviço. E a pessoa que trabalha lá em casa, ela chegou para mim e falou assim: olha só, seu Daniel, vem aqui. E eu olhei as plantinhas, ela falou assim: as plantinhas aqui estavam todas mortas quando a gente chegou, mas eu comecei a tacar água e olha só como já brotou já. E as plantinhas todas de volta assim, os brotinhos surgindo. E na hora, quando ela me falou isso, eu estava orando, porque eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero ver essa geração cheia do Seu Espírito. Parece que tem algumas pessoas que estão morrendo, estão mortas, estão distraídas. E eu estava assim, satisfeito comigo mesmo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que eu faço, Senhor? E na hora a Andréia chama e eu falo assim: olha só, seu Daniel, estavam todas mortas, mas só foi eu tacar água que elas reviveram. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que algumas coisas nesses últimos anos, nesses últimos dias, elas estiveram mortas na sua vida, no seu coração. Talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu prazer com o Senhor, mas o Senhor está falando: é só tacar água, beba da minha água, da água do meu Espírito, da água que é a minha palavra. Ele transforma tudo, Ele transforma a morte em vida, a angústia em alegria, aleluia, a doença. Ele é Deus, Ele é Deus.